Fala galera, boa noite. Chegamos para mais um Moscast num formato diferente. Nós vamos fazer um bate-papo aí com dois camaradas de longa data, dois gestores de peso. O Lucas mesmo tá com quase 200 quilos de tão peso que tem nesse cara. E vamos trocar umas ideias aí. Eu vou deixar eles se apresentarem primeiro, né? Senhores, fica à vontade. Vamos lá, prazer a todos aí, meu nome é Lucas, tenho aí uma experiência no varejo, né, de mais de 14 anos aí, trabalhando diretamente, né, com loja, com varejo, com pessoas aí, mais de 90 milhões aí, de faturamento, né, que foi como gestor, e hoje em dia trabalho com mentoria, trabalho com processo de coach também, com desenvolvimento de pessoas, né, que trabalha emocional, trabalha em todas as áreas da vida, e também um negócio, né, de empreendedor, empresário, como que o cara se posiciona, como que ele tem uma mentalidade aí para alto valor, para high ticket, e também para em vendas, né, como que ele desenvolve o processo dele, seja dele online ou físico. Então, e tudo isso vem da experiência com pessoas, né, da experiência com gestão, da experiência com o tete a tete, no 1 a 1, você com o colaborador, você dentro de uma estrutura de uma empresa, né, seja multinacional, seja uma empresa pequena. Então, basicamente é isso, e muito feliz de estar participando aqui, honrado de participar aí com o Mota, que também fez uma transição de carreira, com o Thiago. A gente trabalhou na mesma empresa, então eu tenho um orgulho de conhecer vocês, e o Thiago tem uma carreira belíssima no varejo. O cara é um expert, assim, incrível, e eu tenho muito apreço pelo Thiago, muito apreço pelo Mota. Estou muito feliz de estar participando aqui com vocês. Show, cara, seja bem-vindo, hein? Valeu, Lucas. Bom, meu nome é Thiago, eu tenho 39 anos de idade, mais de um terço dessa trajetória aí foi dentro do varejo, e 15 anos aí em cargo de liderança. Já galguei aí alguns pipelines dentro da liderança corporativa, passei pelo varejo de moda. Minha última posição em varejo de moda foi numa gerência regional, então tive aí o privilégio de ser responsável aí por mais de 800 colaboradores, e acabei fazendo uma transição há pouco mais de 1 ano e meio dentro do varejo também, mas um segmento completamente diferente, que me tirou bastante da zona de conforto. Hoje eu atuo com construção e equipamento, no Centro-Oeste, mais precisamente em Mato Grosso do Sul, que é o berço do nosso agronegócio. E é um prazer aí estar com vocês para discutir os desafios de gestão, falar um pouco sobre as nossas experiências, as nossas dores, e trazer aí para o público aí uma satisfação em poder aí compartilhar das nossas experiências e aproveitar da melhor maneira. É um privilégio, uma satisfação estar junto com vocês aí nessa empreitada. Muito bom, cara. Bem-vindo também, Thiagão. Prazer ter vocês dois aqui. Tem uma galera que não conhece, acaba consumindo esse nosso encontro aqui, esse conteúdo, por diversas formas. A gente vai subir isso pro YouTube e algumas outras plataformas também. Então, eu sou o Fernando Mota. Nós trabalhamos juntos em algum momento da vida aqui, eu sei lá que anos, que a gente foi gestor de operações e vendas no varejo. E os dois me conhecem como Mota. E tem uma boa parte de uma galera que me conhece como Fernando. Então, falou Mota, sou eu, tá? A galera que me conhece como Fernando faz já essa ligação. Hoje eu tô gerenciando a minha assessoria de marketing e vendas, o Músico Varejeiro, fazendo essa tal transição aí que o Lucas bem citou, do ano passado para cá, e tá sendo uma delícia a coberta no mundo de operações e vendas, com tantas coisas e tantas nuances que a gente tem aí para trocar de ideia. Mas hoje o assunto específico é desafios do gestor, desafios de gestão, desafios para gerenciar, desafios do manager, as dores mesmo do negócio. Hoje, por exemplo, a gente tinha mais um gestor para participar com a gente, e aí ele teve que se ausentar de última hora por questões de gestão, né? Tá resolvendo lá, e uma outra hora a gente traz o Rodrigo aqui para trocar essa ideia e contar o que foi que aconteceu. Mas eu quero começar esse encontro aqui, cara, já botando fogo e fazendo uma pergunta
para mexer com vocês aí, para a gente ouvir o que vocês têm para dizer. Na opinião de vocês, Lucas, na opinião do Thiagão, eu falo aqui um pouquinho também. Qual que é o maior desafio de um gestor de pessoas? Qual o maior desafio que vocês têm aí na cabeça de vocês quando a gente pensa em gestão de pessoas? Que eu acho que todo gestor, seja ele financeiro, seja ele de qualquer área, ele é gestor de gente, né? E aí, vamos trazer esse negócio para cá. Quem dos dois que começa aí? Levanta a bola. Vai lá, Lucas. Manda lá, manda lá. Cara, eu costumo dizer que toda vez que eu sou questionado em relação a desafio, né, dentro daquilo que a gente atua, eu costumo olhar um pouco antes de um pré-requisito, né? Acho que para liderar hoje a gente precisa ter muita coragem. Coragem para vencer a vulnerabilidade e mostrar que isso não é uma fraqueza. E quando você se depara aí com os desafios da gestão, você aprende e começa a entender que nem para tudo você está preparado, né? Que você começa a fazer ali uma investigação interna dos seus hard skills e soft skills e lidar com a melhor, da maneira possível nas diferentes situações, né? Porque a coragem, ela vem daquilo de você ser ousado, de você entender que o resultado ele é incontrolável, que ele é imprevisível, e mesmo assim você precisa se arriscar, você precisa se posicionar. Então, independente de você aplicar técnica, experiência, vivência, você precisa ter coragem, né? Então, acho que o grande desafio é vencer as vulnerabilidades que o negócio, a vida te impõe nesse momento de carreira. Tá certo, tá certo. E aí, Lucão? Eu vejo assim, poxa, o quanto é desafiador você conseguir resultados através das pessoas, né? Então, a gestão de pessoas, você tem um objetivo, tem uma meta, tem um objetivo para buscar, mas só que você não consegue fazer isso sozinho, né? E você em uma gestão, independente se a empresa é pequena ou não, você vai precisar de pessoas fazendo isso por você e junto com você. O maior desafio é você conseguir alinhar todos dentro dessa mesma missão, né? desse mesmo objetivo. Porque hoje a gente tem muitas questões de a pessoa não consegue estar no momento presente ali. Ou ela tem uma insatisfação muito grande, talvez, de onde ela está. A maioria está assim hoje. Então, acho que o maior desafio do gestor é conseguir trazer esse cara para a realidade da empresa, para a realidade do negócio dele ali, do objetivo da empresa. Muitos eles se desfocam demais, às vezes não está tão claro a estratégia da empresa ou a missão da empresa para aquele colaborador, para aquela equipe. Então, o desafio do gestor é conseguir traduzir isso muito didaticamente para a equipe dele e fazer com que todos estejam ali bem alinhados com ele, obviamente ele sendo o exemplo. A gente vê muito no mercado aí, muitos líderes, gestores que não são exemplo para o seu time e isso acaba acarretando em resultado para a empresa, em resultado de faturamento e lucro para a empresa. Então, o desafio o cara tem que alinhar essas pessoas nesse mesmo objetivo, né, e fazer com que essas pessoas entregam resultados por ele, pela empresa, que eles se sintam parte dessa missão, porque naturalmente eles vão entregar o resultado. Então, eu vejo como o ponto principal, assim, o mais desafiador, é o cara conseguir isso, o resultado através das pessoas. E pegando um gancho aí, Fernando, acho que é importante a gente fazer uma análise da linha do tempo da gestão de pessoas, né? Se a gente pegar ali 80, 100 anos atrás, a gente tinha uma figura de autoridade, né? Pegando o líder em qualquer posicionamento hoje dentro do papel social, seja o cara que é professor, o cara que é técnico, o cara que é gerente, o cara que é dono de empresa, ele conquistava as coisas pela autoridade, simplesmente pela autoridade, ele não era questionado, né? Posição, né? Exatamente, tinha muito essa questão intrínseco do valor de que o respeito à hierarquia era uma coisa inegociável, né?
A partir de que foram construindo esses pilares de valores, hoje o líder ele precisa ser muito mais do que autoritário, né? O autoritarismo ele já gera uma intolerância por si só, né? Aí vem essa questão que o Lucas trouxe do líder conseguir transmitir para o seu liderado essa questão do propósito daquilo que ele representa. E mais importante dele estar alinhado com os valores da companhia é ele ter os seus próprios valores, né? Então ele tem que deixar muito claro qual que é a missão, valor e propósito da companhia, né? Aqueles valores, principalmente o líder também precisa ter os deles e precisa estar alinhado com a companhia, e mais importante, ele precisa ter os comportamentos alinhados com esse propósito, né? Que hoje todo líder tem liderados extremamente críticos que fazem esse vínculo. E a gente percebe hoje um movimento muito grande pós-pandemia de empregados que se desprendem, né, de grandes empresas, de médias e pequenas empresas, não porque tem um conflito direto com a direção, mas porque de fato está buscando propósitos diferentes. E muitas vezes ele percebe que isso não está alinhado com o propósito de vida dele e acaba saindo. Aí que entra o papel da liderança, né? De resgatar isso e de não só estar lá cravado na pedra, mas também disso ser praticado no dia a dia. Cara, quando eu sintetizo o que vocês trouxeram aqui, eu concordo muito, e justamente o ponto que eu ia pegar é esse que você falou, dessa linha do tempo. Eu não tô falando de 80 anos lá, igual o Thiagão foi longe, mas se você for olhar, tipo, cara, 20 anos atrás ainda perdurava muito dessa questão da autoridade. E aí quando eu falo sobre linha do tempo, a gente, por exemplo, nós estamos num momento, o Thiago falou que tá com 39, eu tô com 38. Você tá com quantos anos, Lucas? 34. 34, então nós estamos ali na família dos 30 ainda, né? A gente conviveu com gerações distintas. Então, por exemplo, você pega os nossos pais, os baby boomers, eles tinham um tipo de comportamento, né? Quando você pega assim, milhões e milhões de brasileiros aí migraram, por exemplo, do norte, do nordeste para o sudeste. Eu, por exemplo, sou de São Paulo, Lucas é do Paraná, no sul. Thiago, você é de onde, Thiago? Eu sou do interior de São Paulo. Interior de São Paulo, também que passou bastante mudança nos últimos anos. Então, cara, você conviveu com uma geração que tem uma cabeça muito diferente da tua geração. E aí você está convivendo hoje com uma galera que é mais nova do que a gente, a galera que tem 20 e poucos anos, por exemplo, ou está chegando nisso, que é uma geração totalmente diferente. E a gente passou por um momento de adaptação, de mudança de mundo, de mudança de comunicação, internet que chegou, hoje fala-se muito sobre a inteligência artificial. Cara, redes sociais, se acompanhar tudo isso assim, eu acho que é um grande desafio, porque as pessoas estão no meio de tudo isso. E a evolução que você tem sobre ansiedade, sobre o tanto de doenças e questões psicológicas hoje que elas vêm cada vez mais fortes. E aí o cara tá com a cabeça ali na frente, a velocidade também, né, para poder esse desalinhamento, como o Lucas trouxe, a questão de estar alinhado com a sua equipe, né? Aí o cara tá desalinhado porque ele quer conquistar coisa, ele quer ganhar dinheiro, ele quer uma posição, mas quer para ontem já. E aí desalinha. E quem tá com a cabeça no futuro ou em outro momento, não tá com a cabeça no agora. E aí tá desfocado e aí não consegue fazer essa entrega. Então eu vejo assim que justamente hoje, um dos maiores desafios do gestor de pessoas é justamente buscar esse alinhamento que vocês trouxeram aqui, né? Trazer o cara pro presente, para agora. Diga. Só para complementar isso que você falou, né? Eu trouxe no início que eu falei, mas é o que mais pega, na verdade, é o que mais fica latente, assim, para mim, é isso. O cara, ele vive, assim, você pega o ideal, seria o cara viver ali 10% no passado, né? 10%, só para relembrar alguma coisa, ele vai aprender e não fazer mais e tal. 20% no futuro, ele entender, porque ele tem que ter um plano de ação, ele tem que ter um objetivo, tem que ter uma meta, ele tem que ter onde ele quer chegar. Mas, tipo, 70% do que ele, tudo que está aqui na cabeça dele, do que ele pensa, do que ele tem que fazer, é no presente. E hoje, se você pegar e for metrificar isso, colocar lá como que a maioria das pessoas estão hoje nas empresas, colaboradores, você pode pegar líder,
pode pegar até executivo, talvez, né? Mas nem tanto, porque isso daí já está muito alinhado. Mas, assim, se você pegar a base, como que esse cara está, né? Por isso que ele não está alinhado, talvez, com a missão, com a empresa. O cara está lá, ou ele está pensando das coisas que ele fez de errado, para não falar um palavrão aqui, né? Pensando nas coisas que ele fez lá atrás. Das merda que ele fez. Das merdas que ele fez, pode falar, né? 50% do tempo do cara, da cabeça, ele tá pensando lá. Resumindo, ele só vai ficar naquilo lá, né? Ele não vai produzir pensando assim. E talvez os outros 50 ou 40, ele tá ansioso do que vai acontecer, se ele vai conseguir pagar a conta, ou se ele vai conseguir resolver um problema que ele está conjugando, alguma coisa na família acontecendo, ou no trabalho, ele está pensando que hora que ele vai bater o ponto para ir embora, ou que hora que ele vai bater o ponto para ir para o almoço. Tipo assim, o cara não consegue focar e ter um foco, talvez olhar para o olho do cliente, dar um sorriso, desejar um bom dia para os colegas dele e para buscar a meta, o objetivo que ele tem no dia. Tipo, o cara não consegue ter essa clareza no dia a dia dele. Tipo assim, eu vejo o maior desafio de um líder é trazer esse cara para o momento presente, entendeu? Porque quando você traz o cara para o momento presente, automaticamente esse cara vai estar mais motivado, ele vai gostar mais, porque assim, ele está começando a entender, ter a experiência do local onde ele está, né? Seja com o líder dele, com os amigos dele, com os clientes, com o objetivo, ele vai ter objetivo, vai conseguindo chegar a cada objetivo, ele é reconhecido. Normalmente tem um reco, né? Recompense, reconheça e recompense, reconheça e recompense esse cara. Tipo assim, aí sim ele vai começando a trabalhar um pouco mais de gestão, esse cara vai voltando ali pro presente. Fora isso, rede social, o cara trabalha com o celular no bolso em muitas empresas, né? A gente tem exemplos de algumas empresas tem até... alguns que nem no bolso é na direto mão, na né? mão mesmo, não dá nem tempo de colocar no bolso. Entende? Qual que é o foco desse cara, né? Sendo que a distração, qualquer notificação que bateu ali, a notificação preferida do cara ali, bate, tchau. Ele já desfoca, e aí começa a acontecer tudo isso que a gente vê que acontece, né? Então, eu acho que tem um diagnóstico interessante, que quando a gente olha o papel do líder e do liderado, né? Que é justamente o equilíbrio da empatia. Por que eu falo isso? Porque o liderado, ele é o cara que costuma reivindicar a empatia, né? Quando ele fala de um discurso, principalmente de um descontentamento, ele reivindica que os gestores precisam ser mais empáticos, né? Porque hoje o cara precisa saber tudo, fazer tudo a todo momento, com menos recurso, com mais velocidade, né? No entanto, ele também peca porque ele não tem a empatia do dono do negócio. Ele não se coloca no lugar do empresário, ele não se coloca no lugar do diretor, ele não se coloca no lugar do gerente, ele não se coloca no lugar do professor, ele não se coloca no lugar do pai, né? Então ele cobra a empatia muitas vezes sem exercer. E também tem um equívoco por parte dos liderados que subestimam a capacidade das pessoas de receber feedback, de receber orientação, de ter esse bate-papo, né? Então, muitas vezes o cara fala assim, esse cara já tem um comportamento que não dá para resgatar, não vou investir mais, prefiro trocar, eu prefiro ignorar, eu prefiro desprezar. Então, acho que o grande ponto é ter o equilíbrio de empatia de que o liderado precisa entender melhor que o líder também é cobrado, que também tem as suas obrigações, que cada um tem seu papel, e o líder de que, cara, aquilo que o Lucas falou, assim, de colocar o cara na realidade. Assim, cara, você não precisa potencializar as coisas ruins, potencialize as coisas boas, que ruim tem tudo, né? Em todo lugar, para todas as pessoas, independente da posição social, independente da posição de cargo, as dores, elas são presentes, né? Eu acredito que quem se dá melhor não é aquele que não sente dor, mas é aquele que sabe lidar, né? E a gente percebe muito que, principalmente, essa geração tem medo da dor, né? Porque aquilo que dói é exaltado, é criticado, é muitas vezes repelido, né? E a gente aprende com a dor, né? Eu tinha um diretor que falava sabiamente que crescer dói. Eu tenho certeza que os grandes chefes de cozinha renomados foram os que mais cortaram o dedo, que mais queimaram a mão, né? E a dor, ela faz parte do processo de aprendizagem, né? E hoje existe uma
um mindset muito voltado de que eu consigo aprendizado sem ter frustração, e isso é impossível. Precisa ver experimento, né? Bom, para fechar esse primeiro bloco aqui, nós estamos dividindo esse negócio em 3 blocos. Para fechar esse primeiro bloco, imaginando que tem vários gestores que estão assistindo, se identificando com o que a gente está falando. O cara fala assim, é verdade, falta isso mesmo, porque é muito do dia a dia, tem muita coisa que é comum aqui. Qual é o conselho de vocês dois para colocar isso em prática, tornar isso tangível, assim, ó. Por exemplo, eu começo falando, vou começar por mim aqui já, tá? Tô meio à frente. Fala, meu conselho para os gestores que pegaram esse primeiro bloco aqui, essa primeira parte, é o seguinte, cara, uma das palavras-chave que a gente trouxe aqui foi a questão do alinhamento ou desalinhamento. O meu conselho é, não perca a oportunidade de estar com o seu liderado, de ter momentos com ele, olhar no olho dele, procurar, né, trazer isso numa conversa sincera, o que está faltando, o que não está faltando, trazer um feedback claro, mostrar também o que você quer, onde você quer chegar, o que você precisa, o que não está legal. Porque às vezes tem muitos dos gestores que perdem dessa oportunidade também, porque o negócio já é difícil. Se não trouxer isso também no olho a olho aqui, não der exemplo, acho que fica mais difícil ainda. Esse é o meu conselho para terminar esse primeiro bloco. Para os senhores. Eu vejo, Mota, tudo que você falou aí sobre alinhamento, né? Alinhamento. Mas o que o líder tem que ter, de tudo que a gente falou, para resumir um pouco, talvez, da minha parte aqui, é proximidade, né? Você falou assim, o cara tem que entender, chamar o cara, tem que estar próximo dele, feedback. É proximidade. Cara, se o gestor, o líder, ele não tem proximidade com o time dele, ferrou tudo. Um exemplo que o Thiago trouxe sobre as pessoas que não buscam, né? Tem uma dorzinha, um probleminha, foge, né? Tem um negocinho tal. É impossível você evoluir, crescer em alguma coisa, em qualquer coisa que você for fazer, se você, cara, você vai apanhar, você vai ter dor mesmo, vai ter tudo isso daí, né? Que eles citou a questão do chefe aí, vai ter tudo isso. Porque se o cara quer evoluir, se o cara quer ir para um outro nível, se ele quer fazer com que a equipe dele vá para outro nível, ele tem que ter proximidade e ele tem que ir de encontro com o problema que está acontecendo na equipe, porque ele é um perdi aqui o... Ele vai solucionar problema, né? Ele vai solucionar problema, um gestor, um empreendedor, um empresário. Esse é o ponto principal dele. O cara tem que gostar de problema, porque é isso, na verdade, as pessoas fogem disso. Se ele for isso e solucionar o problema da equipe dele, para ele, né, tendo proximidade, ele vai conseguir isso, ele vai conseguir mais resultado do pessoal. Porque ele vai estar com proximidade, dando feedback e alinhando ali e olhando o ponto forte do cara, como o Thiago falou, não vou ficar lá potencializando o que é ruim. Vou potencializar o que o cara tem de bom aqui e ponto. Porque ele tem muitas personalidades, né, particularidades dentro de uma equipe. Se ele for olhar só o lado bom de cada um, com certeza cada um tem um lado bom diferente. E se complementando vai dar muito certo. Então, se ele tiver proximidade e alinhar, né, ter feedback constante, cara, ele vai, com certeza, de encontro, né, ao problema com a dor e vai resolver quanto mais esse problema aí. Show. E aí, Thiagão? Acho que o meu ponto é trazer de forma prática tudo aquilo que vocês falaram, né? Toda vez que eu assumo um time, acho que tem 3 pontos aí que são determinantes para a gente atingir os nossos objetivos quanto à equipe, né? Acho que o primeiro é conhecer bem seu time. Então, a proximidade faz com que você conheça seu time. E conhecer é conhecer mesmo, é saber das dores, é perguntar da família, é trazer uma conversa extra-campo, né, para você ter informações ali, para você usar essas informações e saber como atingir, né? Não trate as pessoas iguais, né? Cada um tem uma maneira de receber informação e de absorver. Cabe ao líder identificar se o cara é sinestésico, se o cara é auditivo, se ele é visual, né? Técnicas de neurolinguística são essenciais para esse tipo de coisa, parece clichê, mas quando se aplica, você tem um resultado fantástico, né? E deixa bem alinhado o seu alvo e aquilo que é inegociável para você, principalmente quando se trata de valor, né? Transparência, ética, aquilo que é muito seu.
O cara precisa entender que ser gentil é deixar as coisas claras. E ser hostil é tratar meias palavras. Então, você ser transparente é muito melhor. Esse cara pode até não ter uma visibilidade ali momentânea e notória daquela hora, mas com certeza mais para frente ele vai entender, pô, esse cara me falou aquilo que eu precisava ouvir e você vai ser reconhecido. Acho que isso é importante. Fechar o acordo moral, né? Não adianta depois querer cobrar algo que não foi combinado. Justamente isso. Muito bom. Senhores, legal. Segundo bloco aqui, eu quero saber, quero cuidar da vida de vocês mesmo. Eu quero saber, até agora, vocês têm boa quilometragem rodada aí de gestão. Eu sei que pode citar vários causos aqui, vários exemplos, mas eu queria que pelo menos, que trouxesse aqui, ó. Qual que foi, até agora, nesse momento de vida, o teu maior desafio quanto gestor? Bom, início de 2020, eu tinha recém chegado numa cadeira nova, né? Então, fui recém-promovido no início de 2020. E todo mundo sabe que foi o período que eclodiu a pandemia, né? Então, estava ali ocupando um cargo mais estratégico, né? Com toda aquela ansiedade que traz essa posição, que era um sonho também, né? Estava passando por um momento pessoal um pouco mais conturbado, então é muito importante você ter o equilíbrio em todas as frentes, olhando ali para a roda da vida, né? E foi um período ali bem difícil, não só de adaptação, porque estava me adaptando a uma nova cadeira e um novo cenário, né? E o que foi mais desafiador nesse momento, né? Que tinha um cenário completamente de incerteza, né? Acho que todo mundo passou por isso, até aqueles que estavam trabalhando em grandes companhias, né? Que era o meu caso, né? Extremamente consolidadas, que passavam aquele respaldo, mas a gente sabia que você numa posição nova, numa cadeira nova, recém-promovido, você pensa assim, puta, nessa condição eu vou ser o primeiro a ser cortado, né? Eu sou o mais novo no cargo. E você tem ali aquele momento de que todos estão aprendendo com a situação. Então você está aprendendo com a nova cadeira e com a situação. A seu diretor, que é sênior, passa a ser júnior nesse momento, porque ele também está lidando com uma situação nova, né? Então, momentaneamente, para esse cenário, era um nível de maturidade 1, né? Um nível de maturidade baixo, para todos, né? Desde o CEO até o cargo de base, e tinha que passar aquela segurança para o meu time, que também tinha essa percepção que eu estava chegando novo, numa cadeira, num cenário novo, eu falei assim, como é que esse cara vai conduzir, né? Então foi um momento ali de autoaprendizado muito grande, que nós gestores, nós sabemos o quanto a nossa condição é solitária, e quanto mais você cresce, mais solitário é. Exato. Que cada vez mais você tem menos gente para compartilhar, né? Porque seus pares deixam de ser seus pares para estar numa posição diferente da sua. Você está chegando numa posição nova onde você tem poucos aliados, né? Você está chegando numa posição nova onde você desconhece o seu chefe imediato como chefe imediato, porque até então ele era chefe do seu chefe. Então foi um momento ali de bastante desafiador e de bastante aprendizado. Devo imaginar, hein, Lucão? Foi um momento desafiador para todos nós. Agora, isso que você está contando, porra. E aí, cara, assumir essa cadeira, porque a situação realmente era nova para o mundo, né? Aí você ter mais coisa nova. Porra, imagino. E aí, Lucão, o que você traz para nós? Tem a ver com mudança, com novo também, né? Assim, na verdade, eu acho que o novo é uma das coisas que, durante o período que eu trabalhei em empresas, assim, como gestor, é a questão da mudança, né? O novo sempre me trouxe, assim, uma preocupação, que eu tinha que ficar com essa preocupação só para mim, eu não externava isso. Então, assim, quando tinha troca, até quando eu virei trainee, né, assim, não tinha experiência alguma, né, fora do Paraná, um exemplo. Então, quando eu virei trainee, poxa, era tudo muito novo, então me causava muito medo isso, né, dentro da gestão, porque cuidar de equipes que eu não conhecia,
Então, o que pegava muito na gestão, nesse início, e depois nos outros também, a gente vai melhorando, mas isso me acompanhou durante quase todo o período, quando iria assumir uma equipe nova ali, né? É tudo novo. Então, e na maioria das vezes também era gestor novo, como o Thiago comentou aí. Então, cara, você está com um chefe novo, você tem que saber jogar, né, esse jogo aqui de cima, jogar o jogo da empresa e jogar o jogo da sua equipe, que você não conhece, que você vai passar a conhecer. Então, acho que o ponto, assim, a palavra é resiliência. Se o cara não tiver, né, para ele passar nessa pressão e voltar ali, cara, é muito difícil, né? Então, acho que eu vejo como o maior desafio que eu passei nas minhas gestões, né, onde eu passei, nas lojas que eu passei, foi no início. O início sempre foi muito desafiador. Foi desafiador a ponto, assim, de muitas vezes que aconteceu essa mudança, a pensar se valeria a pena ou não. Tanto porque, assim, não é só a mudança da gestão, mas é como o Thiago comentou, é o cenário como um todo. Então, era o cenário, poxa, onde que vai ficar, onde que vai morar, família, onde que vai ficar. Então, isso bagunçava um pouco ali a cabeça e isso influenciava, querendo ou não, dentro da gestão que eu iria fazer dentro da equipe, né? Então, para mim, o maior desafio foi esse, dentro de gestão, porque você tem que, lá dentro, você não pode mostrar isso, né, no seu trabalho, lá no profissional, você não pode mostrar que você é tão vulnerável assim, o Thiago falou lá no início, então você tem que estar de uma forma que você, poxa, confia em mim que aqui pode vir que eu tô aqui, mas que lá por dentro você tá, meu Deus do céu, tal, essa mudança causava muito isso, né, assim, o interior brigava demais, então acho que o maior desafio para mim foi esse, né, em gestão. Ambos aqui temos desafios grandes durante toda a carreira, mas o maior, ele sempre vai estar ligado com a questão da mudança, né? Para mim, está sendo esse momento de transição. Transição de carreira, transição de mercado de atuação. Por 10 anos eu fui gerente de operações e vendas, então que, claro, a gente não pode esquecer que o Thiago, por exemplo, que falou, pô, eu estava ocupando uma cadeira nova, num momento fudido, só que, cara, ele trazia já ali todo o background dele, todo o background. Ele não começou do zero. Ele já tinha experiência em muitas coisas, só que aquilo era um momento novo. O Lucas traz, pô, eu virei trainee, e aí, como é que é esse negócio? Vai pra lá, vai pra cá, e a família... Mas não começou do zero. Ele já ocupava uma outra cadeira que traz muita coisa ali, e a gente conviveu, viveu coisas parecidas nesse sentido. O que eu trago para mim de diferente também não comecei do zero. Quando você fala, bem falado aí, Thiago, a roda da vida, né? Primeiro, tenho 38 anos, então também tem uma vivência toda, também tem um monte de coisa que você traz, só que você tem os desafios de um mercado diferente, você tem o desafio de um tipo de produto diferente, você tem o desafio de que antes você vendia para o B2C, hoje você vende para o B2B, e aí como que trata com isso, como que lidar com tantas questões, e aí o gostoso disso, legal disso, que eu, com certeza nós quando traz o lado positivo a gente sempre está crescendo, cara. A gente sempre está evoluindo. Então hoje, por exemplo, quem contrata a minha empresa, um dos diferenciais, contrata hoje, daqui a 30 dias você vai ter uma empresa melhor. Daqui a 6 meses essa empresa vai estar melhor, porque ela está evoluindo todos os dias, está crescendo todo dia, está trabalhando para ter um produto diferente, melhor todos os dias. Então acho que esse é o segundo lado. Valeu vocês terem compartilhado aqui também. Tem gente que está assistindo isso agora e também está falando, pô, passei por isso. Pô, faz pensar, né? Qual foi o momento mais difícil, o momento desafiador? Se for o momento agora, o que é o melhor que você está trazendo aí e como você está se tornando melhor? Fechamos o segundo bloco com isso. Cara, passa rápido, hein? Que rápido. E aí estamos entrando aqui já pro terceiro bloco, onde a pergunta que eu quero trazer para vocês na opinião de vocês, onde que vocês acham que Pô, gestor é gente, né? Não tem o que fazer. A gente erra o tempo todo, como também acerta, faz parte. Mas, na opinião de vocês, qual o maior erro de um gestor? Não precisa ser algo que aconteceu com vocês, mas às vezes também a experiência traz e aí acaba trazendo vivência, que aí forma esse pensamento crítico aí. Qual que, na sua opinião, é o maior erro de um gestor? Eu acho que ele tem, na verdade, em contrapartida do que a gente falou, na verdade, né?
vem muito do contra do que a gente falou, que se o cara não tiver proximidade, esquece. Para mim, é o maior erro, na verdade. É proximidade. Quando a gente... olha, eu vou falar uma coisa assim, que vem assim, do coração mesmo. Quando eu era trainee, a vontade que eu mais tinha, a gente era trainee, a gente ia em loja de educador, ficava interino, mas não era a nossa loja, aquela coisa toda ali, né? Então, cara, a vontade que eu tinha mais naquela época era ter a minha loja, porque eu não conseguia fazer o negócio andar da forma que eu queria ali, entendeu? Da forma que eu olhava as coisas dentro dos valores e princípios da empresa, tudo, mas eu não conseguia. Eu falei, cara, eu quero ter uma loja, eu preciso de uma loja. E assim, e aí eu vivenciei isso, eu tive a experiência disso, porque quando eu peguei a primeira loja, no primeiro ano, assim, foi resultado, assim, espetaculares, assim, dentro da realidade daquela loja. Foi. E assim, eu vejo como os 3 anos que eu fiquei naquela loja foi muito bom o resultado. Mas por quê? Porque, tipo assim, eu fui com tanta vontade de fazer o negócio acontecer, o que eu fiz? O que eu mais fazia era estar junto com o time. Talvez quando a gente olha em gestão, porque a gente tem que ser mais analítico e você tem que olhar sistemicamente, você não tem que estar fazendo parte da operação nada, mas estou dizendo, a proximidade não é você lá operar, não é você lá fazer o que o cara tem que fazer. É você estar próximo, como a gente falou, entender o cara, conhecer o time. Cara, como é que tá você? Como é que tá a sua família? Né? Seu esposo, seu filho, né? Ou sua esposa, como é que tá? Seus pais. Cara, nesse nível. Quando você entra nisso e tem esse cara ali, o cara vai olhar para você, ele vai ter essa confiança, né? Aquela, poxa, cara, eu vou fazer um pouco a mais por esse cara aqui. Porque normalmente o Thiago comentou também, as pessoas que saem, ou que ela não bate talvez valores ali da empresa, alguma coisa, nem é porque ela não tem proximidade, não conhece como que é talvez a missão da empresa lá em cima. É a gestão lá local, é a gestão do lugar, talvez, e que faz essa pessoa desconectar. Então, se o cara tem isso, essa proximidade do time, ele vai conseguir resultado, assim, extraordinário, resultado que nem ele acredita, às vezes, do negócio. Então, o maior erro é o cara querer se afastar dos problemas. Sabe aquele líder ali que você vê, o cara tá toda hora, ele tá distante de todo mundo? E aí, quando chega o chefe dele, pergunta, aí, naquele dia que chegou o chefe, o cara vai dar uma ali que tá, mas ninguém tá nem aí, porque ele não tem conexão com o time dele, né? O maior erro é esse, não ter proximidade e a conexão. Se ele não tiver, ele não vai conseguir nada, né? Nada. Isso seja empresário, ele não vai conseguir. Ah, então eu vou sou gestor, eu não sou muito bom nisso, vou virar empresário, empreendedor, que daí eu sou o dono da loja, vou poder fazer isso aqui. Pior ainda. Aí o BO é ainda maior para ele, né? O cara tem que saber, tem que conhecer de pessoas, tem que saber tratar e saber fazer conexão com pessoas. Aí sim, ele vai conseguir resultado. Eu vejo, se ele não tiver isso, é o maior erro que eu vejo. Muito bom. Perfeito. Eu acho que o maior erro aí, corrobora com o que o Lucas trouxe, é confundir o protagonismo com o egoísmo. Né? O que é ser protagonista? Né? O que é um protagonista? É que todas as ações partem dele, mas vai depender das ações o resultado obtido. Se a ação, mesmo ele sendo protagonista, ele tem que se arriscar, ele tem que ousar, os resultados podem aparecer ou não, como eu disse, o resultado ele é incontrolável, imprevisível, mas ele envolve gente, né? Ele envolve gente, independente do negócio, né? Por mais simples possível que seja, você precisa transmitir aquilo que o protagonista quer, aquilo que ele idealiza, aquele que ele está sendo pago para ser. Não pode se confundir dono como o dono da verdade, né? O dono do negócio não é o dono da verdade. As coisas precisam ser compartilhadas, elas precisam ser discutidas, elas precisam ser aprimoradas, e ninguém faz isso sozinho, né? Acho que hoje, quando a gente questiona, né? Eu sou cobrado muito de resultado, e eu sou líder de líderes que também são líderes de líderes, e assim por diante, até chegar na base. E a primeira pergunta que eu falo
o meu liderado é por que a gente não atingiu os objetivos? Ou por que a gente atingiu, né? Geralmente, acho que é uma condição natural, né? Uma coisa que me incomoda muito é trazer respostas rápidas para perguntas complexas, né? Porque falta um pouco hoje, na minha opinião, de um pouco de humildade intelectual. O cara chega e fala assim, pô, Mota, por que você não tá batendo meta? Assim, pô, Thiago, ainda não sei, cara. Eu tô buscando essa resposta, mas ela não é tão simples quanto eu pensei. Eu preciso conversar com a minha equipe, eu preciso conversar com os meus parceiros, eu preciso conversar com os meus concorrentes, eu preciso entender melhor o meu mercado, eu preciso entender melhor o cenário, né? Porque quando tudo tá bem, o cara bate meta porque ele é foda, né? Quando tá mal, ele não bate porque o mercado tá ruim. Então a gente precisa assumir um pouco as responsabilidades, né? Então acho que o grande erro é você confundir protagonismo com egoísmo e não assumir as suas responsabilidades. Entender que, por mínima ação que você possa fazer, as coisas podem até não ser potencializadas, mas com certeza elas podem ser melhoradas, né? O cara que entende isso, ele trabalha com vento a favor, com vento contra, ele sempre busca alguma coisa para fazer, né? E quando ele tem esse equilíbrio empático aí, e principalmente uma adaptabilidade que é positiva, porque a gente fala muito, pô, qual que é a maior virtude hoje de um líder? É adaptar as mudanças são constantes. Cara, não é só adaptar as mudanças, é receber as mudanças de maneira positiva. Se você criticar também, isso não vai te ajudar. Então, é receber as mudanças de maneira positiva, organizar seu meio, né, e começar a olhar para frente, olhar para fora da caixinha. Tiagão, você falou, você me fez lembrar. Uma vez eu estava numa roda de conversa e tinha um CEO e um diretor de operações. E inclusive o CEO fez exatamente essa pergunta para o diretor de operações. Por que tal unidade não vende? Porque não vende assim, não vai, né? De acordo com a nossa expectativa. E aí, cara, naquela hora, minha orelha fez assim. Se eu fosse um cachorro, ela aqui, eu tô louco pra ouvir essa resposta. E a resposta do cara foi simplesmente essa. Ainda não sei. Estamos trabalhando para poder entender. E aí na minha cabeça, aquele momento que a gente é tão treinado, sempre foi tão treinado a ter que ter respostas, ter que saber de número, ter que estar muito antenado e tal. Na minha cabeça a única coisa que passou foi assim, porra, então vale responder isso? Que se a gente for analisar, justamente esse é o ponto. Porque, espera um pouquinho, se você tiver a resposta na ponta da língua por que não tá vendendo, amigo, é só você fazer o contrário. Porque você vai vender. E se o cara tem a resposta e ele para de procurar, e se a resposta não é o motivo? Exato. Aí eu cheguei num diagnóstico que não é o diagnóstico, eu preciso falar alguma coisa com o meu chefe. E se esse cara aceitar, é pior ainda. Então, imagina o cara que dá uma resposta que é aceita por uma coisa que não é atingida. Você entra numa zona de confusão, você não vai investigar mais. Né? Esse crime aqui não tem solução. Aí você vai parar de investigar, você parte para o próximo. Daí vem as decisões de abandonar uma unidade, vem as decisões de cortar uma liderança ou de cortar um melhor vendedor, né? Porque o cara trouxe uma resposta que, será que é isso mesmo? Será que a gente está fazendo tudo que pode ser feito? Ou então a gente precisa fazer coisas que, de uma maneira geral, a gente não faz, seja por uma questão de mindset corporativo, ou porque isso não faz parte do nosso modelo de negócio. Acho que a gente tem que criticar tudo. Você, não faz, e por que não faz? Né? Hoje eu estou lidando com uma situação completamente diferente que eu lidava em outros negócios. Né? Eu não precisava fazer prospecção em moda. Hoje eu trabalho com prospecção. Hoje, se eu depender do cliente que entra na minha loja, eu não entrego 80% do resultado que eu preciso entregar. Então eu preciso olhar para fora. Aí você, será que não dá para prospectar numa empresa de moda? Será que não? Eu comecei a fazer essa pergunta. Será que se eu não tivesse esse mindset no passado, eu teria feito coisas diferentes? Né? Então, quando a gente se conforma com uma resposta rápida e não inteligente, a gente fica fadado a deixar os nossos líderes na zona de conforto. Não estou falando que a gente não deve aceitar, mas sempre tem algo para se fazer.
Exato. E olhar, justamente eu compartilho muito disso que você está falando, porque, por exemplo, a gente vende varejo, aí você fala assim, cara, por que você vendeu mal ontem? O cara fala assim, porra, vendeu mal porque estava chovendo. Tem uma implicação aí? Claro que tem, realmente, a chuva atrapalha, claro, tudo bem, mas e hoje que não está chovendo? Você deveria vender pelo menos o dobro, então, se isso era uma causa, né? Ou, por exemplo, você vende diversos produtos, uma loja grande, e aí o sistema caiu. E aí metade daqueles produtos ficam inacessíveis, não tem como vender. Beleza, não tem como vender aquilo. Tá, mas e aquilo que não caiu o sistema, que tá podendo vender? A venda disso deveria ter disparado, então. Até porque o teu foco deve estar vamos dizer que 2 produtos estão sendo possíveis de vender. Ué, os outros 10 não estão vendendo. O foco deveria estar nos 2, certo? A venda deveria explodir. Porque você está colocando energia canalizada ali. Eu acho que vale a pena... E muitas vezes, Mota, acho que muitas vezes, até quando eu trago a questão da humildade intelectual, muitas vezes o cara sabe o porquê, sabe? Ele só não reconhece. Porque, assim, ele pode ser repreendido. Porque eu prefiro muito ter uma resposta do cara assim, Thiago, de fato, meu time não está bem treinado. Eu tenho um problema de clima na loja. Eu acredito que a minha disposição de layout não está adequada, mas já estou trabalhando para isso resolver. Aí a gente começa um plano de ação agora, ele vai durar 15 dias. Eu tenho X responsáveis, inclusive são meus liderados. A gente já fez um plano de ação, a gente vai medir. Então você pode ter certeza que nesse período, do dia 16 ao dia 30, eu vou entregar a meta. Cara, já melhorou pra cacete. Se o cara entregava 80 em 15 dias e passou a entregar 100, o cara de fato fez um diagnóstico, ele assumiu a responsabilidade. Ó, aquilo que não está sendo entregue está na minha mão. Porque muitas vezes, quando o negócio está a favor, a venda paga, né? As coisas não aparecem. O cara está batendo 100, mas se o negócio estivesse alinhadinho, estava batendo 200. Mas quando o cenário está complicado, desse cara não chega a 70. Aí ele terceiriza, ele coloca no mercado, ele coloca na concorrência, ele coloca no preço. Mas ele não tem a humildade de falar assim, ó, de fato eu tenho problema para resolver na minha loja. Mas eu assumo o compromisso com você que eu vou resolver, porque eu estou sendo pago para isso. Faz parte do processo. Né? Faz parte do processo. Quantas vezes eu tive uma loja boa num período, ruim em outro, mas eu tinha que ter a ciência que naquele período estava ruim, eu precisava tomar uma decisão, eu precisava tomar uma atitude, e rápido, com agilidade, né, com dureza, com franqueza, assumindo os riscos. Esse é o papel do gestor. Eu vejo, cara, é muito incrível isso. A gente nunca parou para pensar tanto assim, porque a gente foi tão treinado dessa maneira de você maquiar. Tipo assim, sempre tinha. Não, tem que ter. Vou falar isso aqui, vou dar uma maquiada aqui, tá tudo certo. Minha relação tem que estar boa com ele. Né, fica aquela coisa assim, com receio de ser repreendido, né? Como o Thiago comentou. O cara não fala a realidade, na maioria das vezes, dá uma maquiada ali, joga para um para outro, mantém a zona de conforto, não evolui, tá tudo certo. Estou mantendo meu emprego aqui, dessa maneira, né? E aí o cara não vai de fato no problema, porque não tem a humildade aí que foi falado, né? Não tem a humildade de falar, cara, eu não estou fazendo mesmo, né? Não estou fazendo, e é isso, aquilo, e eu vou começar a fazer. Ele não fala isso por medo de ser repreendido e também pelo trabalho que ele vai ter. Não quer trabalhar, não quer o trabalho de fato ali, colocar a mão na massa e fazer o negócio acontecer. Né? E aí isso, né? Fica nisso. Aí fica naquela dança ali. O cara finge que tá, que não tá, e aí o outro também, e aí fica andando nisso. E aí acaba, né, fechando filial, acaba acontecendo muitas coisas porque você vai terceirizando tudo e nunca assume a responsabilidade, né? Isso é autorresponsabilidade. Se todo mundo tivesse autorresponsabilidade no trabalho, seja o que for, né, na nossa vida mesmo, em qualquer área, se tiver autorresponsabilidade, cara, você não culpa ninguém, você não consegue ter raiva de alguém se você tiver autorresponsabilidade. É impossível você ter raiva de alguém se tiver autorresponsabilidade. Então, se a pessoa tiver, ponto. Ela sabe que é ela que se colocou ali, é ela que tem que fazer o negócio acontecer. Se ela é responsável por aquela determinada loja, por aquele resultado, é ela, ponto. Tenho que me virar, né? Igual, vou prospectar uma loja de moda, vou fazer prospecção. Cara, sai do quadrado, você tem que pensar o que você vai fazer para trazer o resultado. Nossa, mas isso aqui e tal, vai trabalhar mais, vai. Porque o seu objetivo é fazer resultado. E você vai ter que trabalhar mais mesmo. Qual vai ser o seu plano de ação para trabalhar mais?
não quer, né? Mas é isso. Cara, E é engraçado você trazer essa questão, né, que a gente foi doutrinado, né, nesse tipo de comportamento. Você dava conta ali do seu resultado, que tinha ali um rito, né, que era protocolar, e que naquele momento você não queria se expor, acho que faz todo sentido, mas tem todos os outros momentos ali que tangem a semana que você pode ter esse respaldo do seu diretor, do seu chefe imediato, né, para de fato trazer essa dificuldade e começar a impor, né. E tem uma questão crônica aí que, assim, mediante esse cenário, esse tipo de liderança começou a formar demais lideranças, né? Então, esse tipo de situação ficou um ciclo vicioso. Aí, o que é perceptível hoje nas lideranças atuais? Existe uma grande dificuldade de fazer análise de diagnóstico. Uma grande dificuldade. Virou uma coisa... O protocolar trouxe respostas protocolares que elas se repetem semana a semana, mês a mês. E, geralmente as pessoas que conseguem fazer essa análise, elas começam a se destacar, e é aquilo que você tem, que as grandes empresas têm que potencializar, que tem que transformar em novos líderes, que tem que trazer as boas práticas, né? Acho que o que a gente tem visto hoje no cenário do varejo brasileiro, acho que está muito linkado a isso. É evidentemente que tem uma questão estratégica por trás, né? Algumas decisões que foram tomadas, um processo de expansão aceleradíssimo, né, em algumas companhias, de que as companhias não tinham tempo hábil de formar lideranças de fato aderentes à necessidade da companhia, ao propósito, aonde ela queria chegar, né? E isso foi ficando cada vez mais evidente, né? Até quando você começa a analisar algumas situações. Mas, de fato, tem essa questão também de assumir essa condição de que, cara, erramos em algum ponto, né? E cabe a nós, agora que estamos assumindo essa função, esse protagonismo, acho que a desaceleração também traz essa oportunidade de você reciclar o material humano, né? E a gente não pode perder essa oportunidade de continuar aceitando isso. Acho que esse é o grande ponto aí, para a gente aprofundar no papel da liderança hoje. Exato, cara. Olha, esse bate-papo, pô, passou 1 hora já aqui voando, sem nem a gente perceber, mas tem tanta coisa que traz um assunto que leva a outro assunto, e falar de varejo, falar de venda é um negócio muito gostoso que vai longe. Quando eu paro para olhar e falar assim, cara, se eu voltasse para o varejo hoje, eu faria muitas coisas diferentes. Por conta, quando você vai ganhando conhecimento de outros terrenos, outras formas, a prospecção, por exemplo, hoje ela faz muito parte da minha vida também, para poder fazer novas formas de vendas. Mas, por exemplo, meus últimos tempos de varejo, de gestor de varejo, eu arrisquei fazer coisas diferentes, porque a gente, principalmente eu que gerenciei 10 anos no mesmo lugar, mudando só de unidade, mudando de mercado, claro, mas você acaba pegando muitos vícios e fazendo muitas coisas como você aprendeu a fazer e fala, não, vamos fazer aqui. Então, por exemplo, eu usei lá nos últimos meses meus de gestão de varejo o que eu faço hoje, gestão de tráfego, para fazer um anúncio sobre um empréstimo. E aí uma meta que a gente tinha em 30 dias, batemos em 5 dias. E aí quando você vê um negócio desse acontecendo, você fala assim, cara, é possível um negócio diferente. Implementamos algo, por exemplo, na venda de telefonia celular, que você dentro de uma loja, o que você pensa? Ah, vou aproveitar o fluxo da loja, que é um canal de aquisição. A gente começou a entrevistar os clientes e perguntar para eles o que eles queriam comprar. Olha que loucura! Qual é a tua próxima compra? O que você quer comprar? Aí eu falava, eu quero comprar um liquidificador, eu tenho vontade de trocar uma batedeira, eu tenho vontade de trocar meu celular, eu tenho vontade de comprar um vestido para uma festa, eu tenho vontade... E aí daqui a pouco, quando você menos percebia, você já tinha uma lista com 100 e já sabendo exatamente o que esse cara queria. E a próxima pergunta é, por que você não compra hoje, então? Desde que você tenha o produto na tua loja, né? Ah, porque o cartão não fechou, porque eu tô sem dinheiro agora, porque eu nem sabia. Alguns deles diziam assim, mas vende isso aqui? Olha que loucura, o cara estando dentro do teu PDV. E ali você já fechava algumas vendas ou entrava nessa questão. O cartão não fechou, fecha quando? Daqui 15 dias. Pega o telefone dele, coloca no teu calendário. Daqui 15 dias você liga para ele.
e aí você fecha a venda. Então, existem várias outras formas também de você sair desse quadrado aí Sim, isso que a gente nem falou de tecnologia ainda, a gente está falando só de atitude, né? De liderança. Se a gente for ampliar para tecnologia, experiências, a gente vai longe aqui. Mas Exato. é isso, cara. Mas assim, acho que vocês dois aí têm vivenciado isso com bastante, uma constância muito grande, principalmente quando saíram do ambiente que é uma coisa que eu brigava muito com o meu time gerencial hoje, com o meu time de regionais e time gerencial também. E, cara, que a gente precisa sair um pouco do ambiente de loja. A gente precisa sair, cara. Não interessa se você não vai a sua loja não vai cair se você ficar meia hora fora. E outro ponto que eu acho que corroborou muito com a evolução da maturidade de vocês foi ampliar a sua rede de network fora do varejo. Exato. Acho que esse é um ponto muito importante. Muito. É porque muitas vezes o cara fica tão internalizado dentro de um segmento, dentro de uma companhia, que ele deixa de visualizar as oportunidades que ele tem em volta, né? Porque são sempre as mesmas pessoas falando das mesmas coisas do mesmo mundo. Então é difícil você ter insights ali que você pode aplicar dentro da sua do seu dia a dia, do seu job, né? Uma das coisas que eu aproveitava muito dentro da minha formação intelectual, desde pequeno, foi que eu sempre tive ali presente dentro da minha vida pessoas de nichos completamente diferentes. Eu não estou falando assim só de posições sociais interessantes, não, mas até de outras que não são interessantes, que você aprende muito, né? Não falando interessantes do ponto de vista de retorno financeiro, né? Mas eu convivi com pessoas assim distintas que falam assim, cara, sempre tem alguma coisa bacana para você absorver de todo mundo, né? É lógico, evidente, de algumas mais, outras menos, né? E para algum momento da tua vida, do seu trabalho, do seu casamento, do seu namoro, da sua MBA, você tem como aplicar, né? Como é que esse cara se comportaria nessa situação, né? Isso é uma coisa que, cara, você não aprende em livro, você não aprende na faculdade, você aprende na vivência, né? E você vivenciar isso de fato, né? De estar presente, muitas vezes eu vou tomar um café com um cara lá que tem um escritório de advogado, você presencia uma cena, uma situação, e aquilo te ensina, né? De um cara falando que é dono de um bar, e como é que ele administra a geladeira dele. São coisas pequenas, assim, que, cara, transforma a sua vida, né? Porque você tem que diversificar. Acho que a grande questão é você diversificar. Você gosta de música, nós três aqui tocamos violão, né? Gosta de games. A gente teve uma geração super privilegiada do âmbito de informação, né? Da transição do 16 bits para 32, hoje você vê uns jogos absurdos, né? Não tenho filho ainda, mas com certeza o meu filho, eu não vou proibir videogame, que hoje o cara aprende muita coisa com videogame, tomada de decisão, contato com a liga inglesa, visualizar o mundo aberto, né? A gente saiu da transição da rua, do taco, jogar bola a gente vivenciou isso, né? A gente ainda teve aquela questão dos valores familiares, do almoço de domingo, né, de pedir bênção para a avó, né, das regras muito bem estabelecidas, né? E hoje a gente está aí com 30 e poucos anos, aí, lidando com uma geração que a gente percebe que essa questão das regras foi um pouco, não é muito percebida, né? E hoje já tem muito acesso à informação, a droga está ali na esquina, o sexo, e os caras não sabem lidar com essa liberdade, né? Cara, incrível. Incrível o que você falou aí agora, né? Na verdade, é um resumo da vida do mundo, né? Não é nem do brasileiro, eu acho. E você citou nós dois aí no início, né? Que a gente muda um pouco a visão, e é exatamente isso. Porque, assim, a gente fica preso. Você fica preso em repetição de padrão e você fica repetindo aquilo ali. E para onde você vai, cara? Não tem muito. Se você
não, é igual você falou, desde sempre, eu sempre busquei, assim, amizade ou conversa ou de várias áreas, de várias pessoas para me entender, conseguir, porque a gente precisa dessa diversificação. Porque se você não fizer isso, você vai ficar naquele automático, e isso não vai te levar a lugar nenhum, na verdade, né? Você talvez já está na maturidade, você só vai declinar, não tem como você subir mais. Então, para subir, é mudar, é sair daqui. E a gente foi ensinado, na verdade, a fazer tudo isso, né? Poxa, aí a terminar a escola, faculdade, arrumar um bom emprego. É isso que a gente foi ensinado. Porque mais nada, não ousar, né? Criar, sair do quadrado, pensar em outra coisa, se conectar com pessoas que têm uma mentalidade absurdamente mais avançada que a sua, ter humildade de sentar e ouvir o cara, né? Não achar que sabe tudo. Cara, tirar o orgulho, né? Eu vejo o orgulho hoje, eu tenho visto muito, estudado um pouco sobre isso. Cara, o orgulho é uma da pior coisa que existe, assim, na verdade. Porque o cara deixa, ele deixa de se abrir um pouco a mente, abrir um pouco o coração dele para ouvir uma pessoa que talvez não tenha o conhecimento dele em alguma determinada área, mas ele, poxa, não, eu já sei, não quero ouvir, eu já sei. E aí fica naquela e o cara não, sabe, o cara nunca se abre e fica naquele mundo. Então, isso, cara, eu dou, assim, eu sou muito agradecido por Deus, assim, por ter movido muita coisa, assim, na minha vida. Vocês perceberam um pouco, né, desde o do período que, poxa, 2 anos e meio, 3 anos, que, na verdade, coincidiu com o meu primeiro filho. Na verdade, eu nem falei para vocês, né, minha esposa está grávida de 4 meses e pouco. Pô, parabéns, cara. Vai vir mais um. Mas eu não sei o sexo ainda, né? E aí, vou saber, eu acho que daqui um mês, mais ou menos. E aí, assim, cara, depois que eu soube que eu ia virar pai, tudo começou a acontecer, assim, na minha vida, né? Porque isso é muito particular de cada um. E aí, assim, começou a acontecer muita coisa, muita experiência, muita transformação. Mas isso vem do que o Thiago falou primeiro aqui. Sai da zona de conforto. Poxa, faz uma amizade diferente, ou se conecta com uma pessoa dentro do trabalho que tem um pensamento diferente, e assim vai. Né? O que me trouxe muito isso foi a mentoria. Por acaso me acharam, não fui nem eu que achei. Então esse mentor, ele estava fazendo prospecção, que é o que eu faço hoje. Esse cara estava fazendo prospecção e me achou. E aí, poxa, a gente se conectou, fizemos uma reunião. Cara, conectamos. E a gente está até hoje, tipo assim, mas isso me fez mudar muito a mentalidade. Então, meio que foi meio forçado, né? O Thiago falou, poxa, eu vivi aquilo, aquela vivência, mas foi forçado aquilo a mexeu muito, né? Com as emoções, com a cabeça, que é o que comanda a gente mesmo, é o nosso cérebro, a nossa cabeça, a nossa mentalidade, tudo o que a gente vê da nossa vida, o que está no nosso entorno. Então, é isso. As pessoas precisam disso. E aí, a gente vê essa geração da maneira que o Thiago falou. Essa informação fácil, tudo acontecendo, e aí o cara cede pro quê? Pro carnal, né? Ele cede pro carnal, ele vai pro prazer, ele quer que se dane tudo. Ele quer o negócio agora, e ele quer pagar lá pra frente, que se dane. Ele não quer pagar agora, poxa, pagar, ou talvez a dor, ou um sacrifício aqui agora, para ele ter um desfrute muito maior. Não quer dizer que ele vai desfrutar agora, mas para ele ter um desfrute muito maior ali na frente, né? Não, o cara quer desfrutar tudo agora e o amanhã que se dane, né? É meio assim essa mentalidade hoje, e o cara não consegue ter esse alinhamento de valor, assim, de família, que na verdade é onde tudo começa, né? Ele não tem esse alinhamento, já comentou que aquele almoço de domingo, ou almoço em família mesmo, diariamente, ele não tem isso mais, né? O valor família, assim, foi solto. Isso, com certeza, tem influência nas empresas, né? Nas gestões. É muito mais difícil você... Claro, cara. Difícil não digo, né? Desafiador. É muito mais desafiador. Tá desafiador agora e vai ficar cada vez mais, tá, Lucas? Cada vez mais. Porque esse é um processo. O cara que não respeita, a criança que não respeita hoje, o professor na escola, você acha que vai respeitar o gestor daqui a poucos anos? Exato. É um processo. E ele não respeita o professor porque a figura de pai ou a figura de autoridade não fez essa figura, talvez, lá em casa. Aí ele vai replicar isso em todo lugar que ele for, né? Aí é professor, é chefe, é tudo mais. E tudo isso influencia, né? Exatamente. Senhores, sinto em dizer
sinto de verdade mesmo, porque passou tão rápido aqui o bate-papo. Como eu falei para vocês, uma coisa vai trazendo outra e vai puxando um assunto daqui para cá. Foi bom demais. Talvez nós vamos ter que fazer um próximo encontro aí para continuar falar um pouco sobre CX, falar um pouquinho aí sobre tecnologia, Thiago, trazer aí, falar um pouco sobre prospecção, talvez, que é um assunto que vai muito para nós três em empresas diferentes, em modelos diferentes, mas para poder enriquecer. Agradeço de coração, Lucas, Thiago, agradeço de coração mesmo vocês terem doado aquilo que é o mais rico da nossa vida, que é o nosso tempo, né? Pegar aqui, vocês deixaram de estar em outros lugares, estar com as pessoas que amam, para estar aqui dividindo de maneira gratuita tanta sabedoria, tanta coisa boa aí, de verdade. Obrigado, gente. Valeu. Cara, eu que agradeço, hein, pelo convite, pela oportunidade e principalmente de poder revê-los aí, mesmo que de maneira remota, mas é sempre uma satisfação aí estar perto de pessoas que agregam, pessoas do bem. A gente precisa fazer mais isso. Isso é muito, além de prazeroso, é gratificante, com certeza isso vai fazer diferença na vida de alguém aí. Certeza, certeza. Sem dúvida. Agradecer por esse momento aí. Parceiros de longa data que a gente não tem convivido mais, né? Nem que remotamente, mas agradeço aí me sinto honrado de ter recebido esse convite aí, estar com vocês essa noite e tamo junto. Quando precisar, a gente compartilha e, sem dúvida, isso foi uma experiência diferente para nós, para a gente reconhecer esse conhecimento e experiência do outro, para a gente trazer para a nossa vida e para quem vai assistir isso, né? Não tenho dúvida que vai ser algo de valor que vai mudar a mentalidade de alguém aí, não tenho dúvida. Show. Obrigado. Senhores, fica aqui meu agradecimento, meu abraço e tamo junto. Obrigado para você que acompanhou, chegou até aqui, né? Acompanhou esse episódio, essa jornada. Manda depois pra gente os comentários, o que achou. Divide esse material com quem você gosta, com quem é gestor também, tem dificuldades. E a hora que quiser, manda um direct, vamos compartilhar. Grande abraço a todos, beijo no coração, valeu! Valeu, abraço!